Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Este domingo, 19 de janeiro de 2025, terceiro domingo, primeiro mês do ano, de acordo com os nossos calendários, né? Vamos ver a passagem do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas antes de abordarmos isto, gostaria que percebam como as coisas que estão reveladas na palavra de Deus exigem compreensão, né? Em nenhum momento a palavra de Deus nos chama a ter uma, eu não chamaria nem fé cega, mas essa é a palavra essa é a frase que as pessoas utilizam, fé cega, né? Tá escrito e já sai acreditando isso está aí, né? A que me refiro? Se nós abrirmos algumas passagens do Antigo Testamento, vamos encontrar uma em que diz que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, né? Então uma fé cega seria uma mocinha, né? Uma jovem virgem, acreditar que isso é para ela, não é? Não tem como, porque todos nós sabemos que isso aconteceu e se cumpriu em uma única pessoa e se cumpriu uma única vez em toda a história humana, né? Se cumpriu na Virgem Maria. Então essa profecia, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, isso se cumpriu uma única vez e nunca mais. Não tem por que nenhuma jovem ficar pensando que isso vai acontecer com ela. Pois por mais virgem que for essa moça, certo? Isso aconteceu uma vez e nunca mais. Não, mas está escrito. Sim, está escrito, mas se cumpriu, né? Então muitas coisas estão escritas e se cumpriu. O que acontece? As pessoas abrem as suas Bíblias e leem passagens como 1 Coríntios capítulo 12, onde está bem claro, está escrito aqui diante dos nossos olhos, que o Espírito Santo concede dons, né? E aí algumas pessoas, hoje mesmo no século 21, leem, por exemplo, o dom de profecia e saem acreditando piamente que Deus me revelou. Quantas vezes nós nos encontramos com pessoas assim? Deus me revelou, né? Analisando, não sei, psicologicamente, socialmente, eu diria, quem é essa pessoa? É aquela pessoa que não tem nenhum destaque na sociedade. Aliás, nós todos, né? A palavra de Deus nos diz claramente, porque Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Então nós estamos nessa. Mas tem uns que são, né? Mal e mal conseguem ler, por exemplo. Mal e mal conseguem assinar seu próprio nome. Você acredita que uma dessas pessoas teria algum destaque na sociedade? Não. É aquilo que se conhece como o último pneu do carro, né? O pneu step, algo assim, né? Mas o que acontece se essa pessoa alega revelação de Deus?
esse Joãozinho ninguém, de repente, começa a ganhar um destaque no meio de um grupo grande, né? Não, Deus revela para o irmão Joãozinho. Percebe? Começa a ganhar destaque. Isso é uma reação psicológica. Dentro dessa sociedade, Joãozinho, ninguém vira Joãozinho a quem o Senhor revela coisas. Já saiu daquele local lá do finalzão para um local um pouquinho de destaque. No meio desse grupinho, pelo menos, mas ele destaca. E por quê? Porque está escrito, né? Abrem a Bíblia e leem que Deus dá revelações, que Deus dá profecias, que são dons do Espírito Santo. E aí, voltando ao que eu falei, nós não podemos pegar uma coisa que está escrita, pegar isso para nós pessoalmente e insistir que agora está se cumprindo. Exemplo, aquela passagem profética, a Virgem dará à luz e dará à luz um filho, né? Isso se cumpriu. Nunca mais na história humana vai voltar a se cumprir. Nunca mais. Então, essas passagens aqui do Novo Testamento que falam de dons miraculosos, poder de curar, poder de falar em línguas estranhas, poder de revelar coisas que Deus está revelando através dessa pessoa, nós devemos analisar e pensar, isso está se cumprindo? Aqui em Coríntios capítulo 12, nós podemos ver 4 pontos. Os primeiros versículos, de versículos 1 a 3, o Espírito Santo é a fonte dos dons espirituais. Esses dons espirituais, no grego, se chama charisma. Tá? Charisma, tem uma palavra em português parecido, né? Carisma, que nós deturpamos por completo o significado. É uma pessoa com muito carisma, né? Uma pessoa que atrai, né, as demais pessoas. Isso está completamente deturpado, mas essa palavra que vem do grego, carisma, em português é carisma, e tem outra palavra, a igreja carismática. São aqueles grupos onde, né, falam em línguas e o Senhor me revelou e Deus disse, e Deus mandou me te dizer que tu serás abençoado. Por quê? São esses grupos que acreditam nesse carisma, tá? Então, nos versículos 1 a 3, o Espírito Santo aqui em Coríntios 12 é a fonte desses carismas, é a fonte desses dons espirituais, né? Um segundo ponto que começa do versículo 4 ao 6. Uma diversidade de dons, mas a unidade na fonte. Por quê? Porque é o Espírito Santo, especificamente, quem concede esses dons, esses poderes, né? A manifestação do Espírito Santo, seria o ponto 3, é para benefício de toda a igreja, versículo 7 ao 10. Né? E esses dons dependiam unicamente da vontade do Espírito Santo. Versículo 11. Né? Basicamente, esse seria um esquema de análise dessa passagem que nós temos lido, né? Sobre os dons espirituais. 1 Coríntios 12, versículos 1 a 11. Né? Tais dons dependiam unicamente da vontade do Espírito Santo. Por que estou repetindo isso? Porque se percebem, o verbo utilizado está no passado, dependiam. E aqui é onde entra, né, a compreensão das igrejas históricas, a compreensão das igrejas da Reforma.
por exemplo. Tá? Na teologia se chama cessacionismo. Cessacionismo, o que significa? Vem do verbo cessar, acabar. E essa é a compreensão. Estas coisas acabaram. Né? Nós podemos ir para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, né? Onde o apóstolo, né, diz à igreja dos Coríntios, no versículo 31 do capítulo 12, procurai com zelo os melhores dons. Em outras palavras, se esforcem por ganhar os melhores dons. Então, esses dons aí, tem uns que são, né, mais úteis do que outros. Tá? É literalmente isso. Porém, ele diz no versículo 31, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Esforcem-se por ganhar os melhores dons. Mas tem uma coisa muito melhor, uma coisa mais excelente. E aí nós deveríamos perguntar-nos, o que é essa coisa mais excelente do que ter os melhores dons? É mais excelente, é melhor. Tá? E aí ela introduz o capítulo 13, que menciona o amor. Né? E o amor não é nada de coraçõezinhos, nem sentimentos, nem o coração está batendo no peito, não tem nada, absolutamente nada disso. Né? O amor, biblicamente, é uma coisa racional, não é sentimental. O amor é racional. Onde está? Versículo 4 em diante, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Se nós analisarmos cada uma dessas coisas, são emoções, sentimentos, e o amor não é, o amor não é, o amor não é. Percebe? Portanto, todas essas coisas, essas emoções, vão numa direção e o amor é o oposto. Né? Mas, no versículo 8 de Coríntios 13, diz: o amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Observe os verbos. Aniquiladas, cessarão, desaparecerá. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vai acabar. O quê? Línguas, profecias, ciência, essas coisas vão acabar. E eram dons. Está listado no capítulo 12, dons do Espírito Santo. Continuando. Versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. E aqui é onde entra o 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que quer dizer isso? E aí entra o que eu falei do Joãozinho, que mal consegue ler no seu próprio idioma, que dirá ler em grego, hebraico, se aprofundar no estudo das escrituras, né? E aí lê em português, quando vier o que é perfeito. E aí Joãozinho, não estou dizendo que com maldade, mas inocentemente pensa, e quem é o que é perfeito? E aí ele chega à conclusão, o que é perfeito é o Senhor Jesus. E quem vai dizer que não? Percebe?
quando vier o que é perfeito, o Senhor Jesus. Então, naquele momento, quando vier o que é perfeito, aquilo que em parte será aniquilado. Portanto, as profecias, as línguas e o conhecimento, né, miraculoso ainda existem. Eles somente vão acabar, só vão cessar quando vier o que é perfeito. Oh, que maravilha! Interpretar a Bíblia na língua moderna. Né? Só que se pegarmos uma língua que é primo do português, que é o espanhol, o versículo 10 diz: pero cuando venga lo que es perfecto. Cuando venga lo que es perfecto. Y lo que es perfecto se refere a uma coisa. Jamais se refere a uma pessoa. Lo que não é Jesus. Lo que é alguma coisa que é perfeita. Percebem? Se nós formos para o alemão, não diz der Vollkommene, né? o que vem, mas der é um homem, ou masculino pelo menos. Lá na Bíblia em alemão diz das Vollkommene. Das é coisa, não pode ser aplicado para a pessoa. É neutro, se refere a uma coisa, das Vollkommene. Então, esse versículo nos mostra que quando chegasse para os homens aquilo, não aquele, mas aquilo perfeito, essas coisas que eram em parte, né, profecias, línguas, ciência, né, acabariam. O que aconteceu? A carta aos Coríntios, ela é considerada a primeira epístola dentro da igreja cristã. Há discussões, há não sei o quê, ok, uma das primeiras epístolas, acredita-se que antes do ano 50 da era cristã. Enquanto o Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, foi do ano 90 ao 100, nesse período. Né? E o que acontece? Quando chega o Apocalipse, aí fecha, encerra as palavras dessa profecia, não tem mais. Chegou o que é perfeito. O que é perfeito é a completação do cânone das Escrituras. Percebem? Mas isso é muito complexo para a cabeça do Joãozinho, que eu falei. É um exercício mental, né? Por isso nós temos, na nossa época, gente que acredita em profecias, o Senhor me falou, né? Tiago, eu recebi uma revelação de Deus. E tal, Tiago não sabe, ele escutou, é uma revelação de Deus. Né? E as pessoas são pegas assim na sua inocência, não é maldade. Na sua inocência são pegas e saem acreditando um monte de coisas que a palavra de Deus não fala. Não há maldade. Ninguém maldosamente acredita em mentiras para si mesmo. Analise isso. Quando uma pessoa acredita em algo que não é verdadeiro, mas ela acredita, ela está sendo malvada com ela mesma? Não, na sua simplicidade, na sua inocência, acabou acreditando numa falsidade. Né? É por aí. Né? Os dons, para que eram os dons?
Vamos agora para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Tá? Por um instante vamos nos colocar naquela época dos apóstolos. Tá? Como é que a gente saberia que um tal de Saulo de Tarso, né, era apóstolo de Jesus? Será que ele poderia tirar uma carteira com fotografia, assinatura? Óbvio que não. Então, como é que ele poderia se apresentar diante de pessoas desconhecidas e dizer: eu sou apóstolo do Senhor Jesus Cristo, lá que foi morto, né? Deveria ter alguma maneira dele se apresentar. Tá? No capítulo 12 da segunda epístola aos Coríntios, no versículo 12, está escrito: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Sinais, prodígios e maravilhas. Em outras palavras, poderes miraculosos que somente os apóstolos tinham. Né? Somente os apóstolos tinham esses poderes miraculosos. Tá? Paulo, por exemplo, estava pregando em certa ocasião e tinha um jovem que estava sentado numa janela, olhando para Paulo lá embaixo, e a pregação de Paulo se estendeu, as explicações e tal, e lá pelas tantas o jovem que estava no terceiro andar, o que aconteceu? Adormeceu e perdeu o equilíbrio. Morreu. E Paulo parou tudo, se aproximou e o jovem voltou à vida. Paulo fez esse milagre. Né? Eram poderes que os apóstolos tinham. Para quê? Essa era a sua carteira de identidade. Poderes miraculosos. Né? Era a carteira de identidade dos apóstolos. Tá? Na epístola aos Hebreus, no capítulo 2, página 1306, epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículos 3 e 4, onde está escrito: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quem ouviu e quem viu, quem testemunhou as obras do Senhor Jesus? Os apóstolos. Lembram? Então, testificando também Deus com eles, com os apóstolos, testificando Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Esses dons do Espírito Santo foram concedidos pelo Senhor Jesus, foram concedidos pelo Espírito Santo especificamente a certos indivíduos, não a toda a igreja. O próprio apóstolo Paulo diz: todos falam em línguas, todos curam, todos fazem milagres? Não, né? Aí ele coloca: um é olho, o outro é orelha, o outro é pé, o outro é mão, o outro é, sei lá, né? Cabelo, outro é sobrancelha. Ele está descrevendo: cada membro está dentro do corpo que é a igreja e tem uma função específica. Lembram aquela passagem quando Paulo diz: se o corpo inteiro fosse óleo, que seria aquela coisa? Se o corpo inteiro fosse uma orelha, que seria aquela coisa? Mas não, está colocado
cada um no seu lugar. Né? Nem todos falam em línguas, nem todos profetizam, mas isso está se referindo lá no início da igreja. Né? Essas coisas passaram, terminaram, quando aquilo que era perfeito chegou, né? Que é a palavra de Deus. Os dons eram temporários. Né? Os dons não são a base da igreja. O que quer dizer isso aqui? Eu não sigo ao Senhor Jesus porque eu vi um milagre. Não? O Senhor Jesus fez milagres diante do povo de Jerusalém. Quantos o seguiram? Não é? Eles viram os milagres diante deles. Os fariseus que estavam no templo, os sacerdotes que estavam no templo, chamaram um homem que eles sabiam, a cidade inteira conhecia esse homem, porque de nascença havia sido cego e ele mendigava nas portas do templo. A cidade inteira sabia, o fulano, o mendigo do templo, o cego. O que aconteceu? O Senhor Jesus o curou, cego de nascença, 40 anos de idade. Que fez aquela corja que estava no templo? Né? Um inquérito. Algo semelhante ao que fazem em Brasília. Os caras estão carecas de saber qual é a realidade, mas não, vamos mandar a polícia investigar. A polícia investigar o quê? Todo mundo sabe o que é. E eles fizeram isso. E aí, não contentes, chamaram aos pais. E os pais estavam tremendo nas bases. Por isso que aí em Atos diz, olha, idade ele tem. Idade ele tem, isso significa ele é aquilo que o brasileiro fala, de maior. Né? Ele tem maior idade, que ele responda por si mesmo. Esse é o nosso filho, e ele nasceu cego, isso nós podemos assinar embaixo. Até aí. Agora, como é que idade ele tem? Perguntem dele. Lembram aquela passagem? Esse é um milagre que foi feito diante de toda a cidade, todo mundo sabia, mas não cria fé. Né? Se isso criasse fé, se isso fosse a base para seguir ao Senhor Jesus, mas não, eles decidiram, apesar desse milagre espantoso, um homem de 40 anos que durante toda a sua vida havia sido cego e repentinamente, miraculosamente por ação, né, foi curado. Então, os dons não são a base da igreja. O que é a base da igreja? A base da igreja é a palavra. Né? Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. A base não são milagres, a base é a verdade, o conhecimento, né? A palavra de Deus. A base da igreja é a palavra de Deus. Na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 a 17, está escrito: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Né? A Escritura, então, é a base da igreja. Né?
A Escritura como revelação completa e suficiente. A Escritura como norma final de discernimento. Está escrito. Vamos analisar. Não é porque o pastor falou. Aliás, eu sempre tenho indicado, por exemplo, o que fizeram aí em Atos 17. E logo os irmãos enviaram de noite a Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes, os de Bereia, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. O que fizeram os de Bereia? Os de Bereia receberam Paulo, tá certo, vamos te ouvir, mas cada coisa que Paulo dizia, vamos conferir se está certo, pode continuar. Mas um momentinho, vamos conferir, está certo. Conferir se o que está sendo dito está com base nas Escrituras. E é isso que cada um de vocês tem que fazer com o que estou falando. Não, mas o pastor pregou, então é a verdade. Não! Qualquer pastor, qualquer líder religioso é um homem falho. E se ele estiver falhando na sua compreensão, você vai acreditar numa coisa que é falsa. Que é o que acontece em muito grupo. As pessoas saem por aí acreditando em coisas falsas, porque não, o pastor São Fulano falou. Esse pastor São Fulano é um homem. E se ele mesmo estiver errado, as coisas que ele falou estão erradas. Então é uma obrigação de cada cristão conferir se o que ouviu está escrito. A Escritura é a norma da igreja cristã. A Escritura é a base da igreja cristã. A segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, há uma frasezinha bem curta, porque andamos por fé, não por vista. Andamos por fé, não por vista. Fé o que é? Fé no que está escrito. Não pelo que eu vi. Eu posso ver qualquer coisa. A Bíblia nos adverte de que Satanás faria coisas miraculosas. Faria coisas, não é que não vai fazer, faria. Ao ponto de fazer descer fogo do céu diante dos homens. Isso está escrito. E não é porque, meninos, eu vi. Eu vi não é base para a fé. A base para a fé é a Escritura. Por quê? Porque andamos por fé, não pelas coisas que vemos e experimentamos. Finalmente, em João, capítulo 20, o próprio Senhor Jesus nos transmite uma verdade. João capítulo 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós todos, toda a cristandade do mundo inteiro, alguém de nós pode dizer: eu vi o Senhor Jesus? Nós não vimos o Senhor Jesus. Então, como é que cremos no Senhor Jesus? Cremos no Senhor Jesus porque está escrito.
Nós não estamos seguindo nossas emoções, nós não estamos seguindo coisas que nós vimos, ouvimos. Não estamos seguindo nada disso. Estamos seguindo o que está escrito. Como disse Lutero, so steht es geschrieben. Está escrito. Essa é a base da igreja. Está escrito. Mas, para poder conferir se está escrito, é necessário que você leia. É necessário que você confira, assim como fizeram os de Bereia. Se cada coisa que você escuta na pregação, se cada coisa que você percebe num estudo bíblico, confira se é assim como está escrito. Que Deus nos conceda essa capacidade de entender se as coisas são assim como estão escritas, e que Ele nos mantenha nessa fé verdadeira que uma vez foi entregue aos santos. Deus conceda isto a cada um de nós. Amém. Amém.